Boa tarde. Bom dia. Antes de falar um pouco de robôs de solda, eu gostaria de passar uns dados para vocês sobre o mercado robótico mundial e brasileiro. Então, nós temos aqui um gráfico que mostra a instalação de robôs no mundo. É um mercado que vem crescendo cada vez mais, muito forte. Então, desde 2018 para 2017 teve um crescimento de 6%, e em 2019 vai manter o mesmo. E as áreas que mais puxam o mercado robótico é a parte de automotivo e a parte de equipamentos elétricos, eletrônicos. Mas no Brasil, essa aqui era uma previsão que foi feita, que no Brasil iam ser vendidos 1.800 robôs no ano de 2018. Na realidade, foram vendidos 1.700, sendo que desses 1.700, 380 robôs eram da Yaskawa, que representa 23% de market share. E nesse gráfico, é um gráfico bem interessante, que ele mostra a densidade de robôs espalhados no mundo. Ou seja, para cada 10 mil trabalhadores, essa é a quantidade de robôs. A média mundial são 99 robôs a cada 10 mil habitantes. Como vocês podem ver aqui, o Brasil nem aparece. O último dado levantado é que para cada 10 mil profissionais, trabalhadores, nós temos entre 9 a 10 robôs instalados. E agora falar um pouco de aplicações robotizadas. Nós temos aplicações colaborativas e aplicações convencionais. A diferença das convencionais, você tem a parte de solda, corte, montagem, manipulação, usinagem, paletização, empacotamento e pintura. O nosso objetivo aqui é mais falar sobre a parte de solda. À tarde vai ter um workshop que vai falar mais de colaborativos, então nem vamos tocar nessa parte desse assunto. Os robôs de solda. Todos os nossos robôs, eles vêm com... É possível acoplar a tocha já direto no punho do robô. Então, você tem um ganho de acessibilidade, uma manutenção menos necessária, porque não ocorre desgaste de cabos, toda essa parte. E robôs de solda a ponto também. Nosso robô de solda a ponto ele é mais compacto, mais slim. Você não tem aquele contrapeso que fica aqui na parte traseira dos robôs. E não é necessário uma anaconda. Toda a parte de utilidades do robô, ele passa por dentro do eixo, vem até essa parte aqui preta, e aqui ela já vem ligada na pinça. Isso reduz também manutenção, você não tem desgaste, questão de acessibilidade, às vezes em dispositivo, você não tem nada muito grande atrapalhando o seu acesso. E, falando um pouco de solda, essa aqui é uma solução padrão da Motoman, que são robôs com um posicionador orbital, que você trabalha em 2 eixos, em dois estágios de operação, né? Um lado que o robô está trabalhando e do outro lado o operador está montando. Deixa eu ver esse vídeo. Um diferencial dos nossos robôs também é a questão do sincronismo. Como na indústria a gente quer cada vez produzir mais, com menos espaço, menos layout, menos custo, com os nossos equipamentos você consegue aproveitar um sincronismo, mesmo que esteja descentralizado, para você garantir uma soldagem rápida, eficiente, completa. Mas um robô até que é mais fácil. Agora, quando a gente coloca 2 robôs para fazer uma solda, ainda mais desincronizada, fica um pouco mais difícil. Mas com uma produtividade bem alta. Um outro detalhe também das nossas soluções, todas elas são passadas pelo nosso simulador de processo, né? E aqui é um exemplo bem clássico, onde você tem 4 robôs atuando numa mesma mesa, em que você consegue pegar um monitoramento de robôs. Às vezes,
surgem algumas soluções que alguns clientes ficam preocupados com a proximidade dos robôs, eles trabalharem, e com os nossos equipamentos você consegue fazer o monitoramento de todos os eixos, verificar as posições onde eles estão, para não ocorrer colisão, não ocorrer nenhum problema. E trabalhando de uma forma bem sincronizada, aproveitando ao máximo o tempo que você tem em operação, evitando o equipamento parado. Essa parte foi mais voltada para a solda MIG, então que são robôs menores, tudo. E tem uma complexidade agora na parte de solda a ponto, que são robôs maiores, equipamentos maiores, que você tem um acesso mais restrito. Então, por exemplo, numa mesa aqui a gente tem 4 robôs de solda a ponto trabalhando. Como vocês podem ver, o robô ele é um robô bem compacto em relação aos robôs antigos. A parte de anaconda dele, ele passa tudo pelo robô mesmo, então você não tem nada pendurado, nada que desgasta, nada que cai, que prende no dispositivo. Se aproveita ao máximo. Existem clientes que nunca trocaram essa anaconda aqui, trabalhando robôs há 10 anos. Um detalhe também do nosso robô, todas as versões de software, assim, de aplicações, elas já vêm instaladas no robô. Então, há uns 2 meses atrás, teve um cliente que mandou uma mensagem. Tem um robô desse, solda a ponto, parado aqui no meu estoque, de uma linha que a gente desmontou. Eu posso colocar uma tocha de solda MIG e pôr ele para soldar? Poder? Você pode. É a mesma coisa que você colocar uma coisa bem delicada na mão de uma pessoa muito grande, muito forte, a chance de acontecer algum desastre, ou numa programação, bater o robô, estragar alguma coisa é grande. Mas poder pode, é só você reiniciar o robô, que ele vai fazer toda a configuração, uma configuração nova voltada para a solda. Sim. Depende muito do seu tempo de operação. Nós temos soluções, tinha um cliente, é que eu não quero estragar a apresentação do meu companheiro, que ele vai falar desse caso, mas uma célula dessa, se você tem 4 robôs soldando uma peça, depende muito do seu ciclo de processo. Se você tem um ciclo, 1 minuto de ciclo, que o operador consiga desmontar as peças que estão no dispositivo, montar as novas, apertar o start, você consegue trabalhar com um operador só numa célula inteira. Existem projetos que os ciclos são de 40 segundos, 30 segundos, que aí você acaba esgotando e fadigando muito o seu operador. Então, às vezes, compensa, os clientes colocam até 2, 3 operadores, depende muito de caso a caso. Mas a quantidade de robôs não é ligada a isso. Então, você pode pôr numa célula 4, 5, quantos robôs você quiser. Existem linhas aí com 20 de células para sistemistas, não para montadoras. Esse aqui é um outro tipo de posicionador, que ele tem uma mesa giratória, só 2 estações, é como se fosse uma mesa fixa, que o operador não precisa ficar se deslocando de um lado para o outro. Ele só vem, anda alguns passos, tira a peça, carrega a peça nova, sai, a mesa gira. E 2 robôs trabalhando simultâneos, numa peça relativamente pequena. Essa é uma tecnologia que tem crescido muito, solda laser. A solda laser, a gravação não fica muito boa, porque tem que ser feita por fora, pela radiação, tudo. Mas a solda laser ela tem crescido muito nesse mercado e nós já desenvolvemos algumas soluções para laser, que tem os seus detalhes, né? A parte de sistema de exaustão, você tem que ter algum sistema sugando, um sistema empurrando, para evitar que qualquer gás tire o foco do laser. Dependendo da potência da fonte do laser, você tem que ter um enclausuramento especial. Esse daqui já é especial, porque eles têm que ser totalmente vedados, você não pode ter nenhum feixe que seja possível passar o laser, mas em alguns casos você tem que ter ainda uma chapa dupla com sensor de segurança internamente, que se passar a primeira, ele vai parar a célula. Então você tem muitos detalhes para a solda laser, mas é um processo muito mais rápido, é um processo que tem crescido muito no mercado, a partir de montadoras, desenvolvimento de novos processos que são possíveis. Então isso daí tem crescido bastante. Peguei um outro exemplo, só para ficar mais fácil a visualização de como que é o laser, né? Não tem nada que tem que chegar tão perto, então você consegue trabalhar numa distância melhor.
um processo bem mais rápido. Além disso, existe para o mercado plástico a parte de solda por ultrassom, que você faz o derretimento via ultrassom, e aí você faz a junção de duas peças plásticas. Também é um mercado que tem crescido também. E esse outro vídeo do lado é uma solda de um tubo de perfuração. Então, o cliente tinha muito... o tubo estava desgastado, joga fora essa broca. E aí tem essa solução, que é o PTA, que faz o preenchimento, depois ele só dá uma usinada e reaproveita o tubo. Então, a economia que ele teve fazendo o reparo desses tubos foi gigantesca. Fora robôs de solda, a gente tem outros robôs também, né, que não é o caso. Agora, como a também está contribuindo para 4.0 nessa parte da solda, né? Os pilares da indústria 4.0, que aí são robôs autônomos, simulações, integração dos sistemas, tudo conectado, cibersegurança, computação da nuvem, impressão 3D, realidade virtual e servidores. O que, para a solda, é viável seria a parte de simulações, integração de sistemas, internet das coisas, computação na nuvem e os servidores. Mas como seria isso possível, né? Onde as montadoras gastam muito dinheiro hoje, que é um dinheiro que eles não estão esperando, é na parte de recall. Isso é uma mancha para a imagem das empresas. Então, essa parte da indústria 4.0 é bom para esse sentido, que você consegue ter uma garantia melhor do seu processo e acompanhar real, no online tudo o que está acontecendo. Então, na parte de simulação, tem um outro vídeo. Deixa eu ver se vai. Então, a parte de simulação, onde nós fazemos todo o projeto antes de montar, instalar. Isso é importante. Você acaba pegando erros de projeto, ou problemas de acessibilidade, que você não só ia conseguir pegar na hora que você estivesse instalando. Então, você já prevê tudo isso, além de você reduzir tempo em campo, que é um gasto para a empresa que, quanto mais rápido as pessoas voltarem para a empresa, melhor. Então, aqui você faz toda a programação. Então, você chega lá, descarrega o programa, faz o ajuste de pontos, pronto, já está tudo programado. Só fazer uma parametrização. E agora a arquitetura do sistema. Então, você tem a simulação, você tem a instalação, depois que foi tudo simulado, aprovado, tudo ok, instala. E a parte de produção mesmo. Então, você tem uma peça que ele pega, o QR Code ou código de barras, você faz um link com ela, pega todos os dados aqui de tensão, corrente, velocidade de arame, vazão de gás, tudo você consegue buscar com ele, faz uma programação via CLP ou via os próprios sistemas dos fabricantes de equipamentos de solda, cada fabricante tem o seu. Você consegue passar tudo isso via nuvem, com um arquivo que você abre no Excel. Então, você tem lá toda a parametrização. Deu um problema numa peça. Eu quero pegar, você vê o part number dela, você consegue localizar quais foram os parâmetros soldados naquela época, 2, 3 anos, depende do seu servidor. Então, isso é a parte de 4.0, mais para solda. O que você consegue garantir na conexão de tudo. E um vídeo entre um processo, uma simulação offline e uma simulação real, e um processo real. Ainda no real, durante a montagem, a gente acaba ganhando um pouco de tempo de ciclo ainda.
Então, toda essa parte aqui de acesso, que é meio problemático, durante a simulação, nós conseguimos fazer essa análise bem detalhadamente, para garantir que não vai ter algum problema, ou você vai ter que modificar a garra, qualquer coisa. Agora, um outro lançamento da Yaskawa para a indústria 4.0 é o Yaskawa Cockpit. Nele, você consegue linkar toda a parte da indústria 4.0 que a gente fala da rastreabilidade, a gente consegue acompanhar online tudo que o robô tudo que está acontecendo com os robôs. Então, você pode pôr numa sala, um painel de controle, ou com um gerente da fábrica. Você consegue ter todos os robôs que estão na sua fábrica linkados para ele ver na tela do computador dele qual está trabalhando. Você consegue coletar os dados dos modelos, ele disponibiliza tudo de uma forma bem gráfica. Você consegue ver a parte de manutenção, produção, quanto tempo ele está trabalhando, quanto tempo ele ficou parado. Aviso de alarme, você consegue cadastrar ele para, por exemplo, deu um alarme de um grau de severidade maior. Chega uma mensagem, chega um e-mail no celular da pessoa que está cadastrada. Backup, você não precisa mais ir lá fazer o backup fisicamente, você faz pelo computador mesmo. Vou mostrar aqui as telas. Então, essa aqui é a tela inicial do cockpit. Então, você tem a separação das células, né? Qual que é o tipo de controlador, o modelo do robô, a versão, você tem todo o status de como ele está trabalhando, OE, e você clica aqui no controlador, ele vai abrir essa tela, que são as informações básicas. Aqui aparece a parte modelo do robô, que robô que está instalado, você consegue não só monitorar o robô, se você tiver uma servogun, se você tiver um posicionador, você consegue tudo linkar via esse software, esse programa. Como que está o tempo trabalhado, as informações do controle e a versão. E a parte de status. Aqui você consegue acompanhar como que está trabalhando, se está em play, se está em teach, se está em hold, se está programado para rodar um ciclo, se está programado para rodar automático. Aqui a taxa de operação dele. Então, você vê aqui o azul é o tempo que está trabalhando. O verde é a economia de energia. Que os robôs da Yaskawa também, conforme ele fica com a célula parada, ele entra no modo economia de energia para reduzir o gasto de energia do robô. Então, se você voltar a operar a célula, ele religa automaticamente. A parte de alarme, ocioso, está parado e desligado. Aqui você tem a operação por hora. Então, aqui é o geral, em porcentagem. Aqui é quantas horas e que hora do dia ele está trabalhando, que horas ele está parado, o porquê. Então, você consegue ver a produção de peças, como você conta ali também quantos ciclos vão ter. Você faz a configuração para ver quantas peças estão saindo por hora. Parte de alarmes. Você tem uma lista aqui de todos os alarmes que foram dados com a hora, com a data, em que modo que ele estava, se ele estava em play, se teve algum problema de colisão em play, ou se em teacher, se foi fazer alguma programação, ele travou. Você consegue pegar tudo isso e separar em alarmes maiores, menores, de usuário, ou quando ele está desligado. E, com isso, você consegue cadastrar para receber que tipo de alarme você quer por e-mail. Que é essa parte aqui do e-mail. Você consegue colocar por célula, controlador, vem e-mail para essa pessoa. E parte de manutenção. Isso é uma grande questão que as pessoas se preocupam muito, que é quanto que dá de manutenção? Quando que eu preciso fazer a manutenção? Porque ninguém quer gastar dinheiro antes do necessário. Então, com isso, você consegue ver qual que é a taxa de utilização dos eixos, dos servomotores, quantas horas já rodou. Você consegue fazer aqui, troca de graxa, abastecimento, bateria. Então, você consegue controlar tudo isso para você fazer a troca somente quando for o necessário. Se ele aparecer de alguma divergência, ocorreu uma colisão, alguma coisa mais grave, que deu um desgaste em algum eixo, alguma coisa, ele vai apresentar aí. Então, você consegue ver que está sendo utilizado de uma forma mais puxada para conseguir atender. E você consegue programar essa parte de manutenção. Parte de backup também. Você consegue criar, ver os backups que foram feitos, os que não foram feitos. Você consegue pegar tudo por aqui, deletar ou programar, fazer um backup automático.
Algum operador foi lá, mudou o programa, mudou o turno, começou a dar problema. Você consegue puxar o backup que tinha lá e instalar direto pelo próprio computador. E Dexcal é mais, a parte de solda é mais isso. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Obrigado, Vinícius. Um aplauso para o Vinícius. Obrigado.